Olá, meus amores. Chama Neuza, todos na parceria. Ontem eu gravei um vídeo, mas eu vi que depois a vibração não estava muito boa. Aí eu disse, eu vou deixar para... Retirei, disse, vou deixar para gravar amanhã, porque aí eu já ia passar algumas horas antes meditando, pensando direitinho, né, nas coisas que eu ia falar. E quando os vídeos saem debaixo de vibração que não é muito positiva, para incentivar, para motivar, então às vezes não é bom que ele seja espalhado, né? Os meus vídeos eu penso desse jeito. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a crítica, como lidar com a crítica, né? É algo que todos nós precisamos saber lidar. Então a crítica é o ato de censurar, falar mal, apontar ou ressaltar as imperfeições de algo ou de alguém. Isso é crítica, né? A gente censurar, ou a gente falar mal, ou a gente apontar ou ressaltar as imperfeições de algo ou de alguém. E isso pode ser feito para qualquer um de nós ou para algo, né? E aí eu vou contar assim duas experiências em alguns momentos da minha vida que eu tive que aprender a lidar com as críticas, né? Duas experiências. Primeiro, quando eu decidi que eu não ia pertencer mais, eu não ia participar mais de um grupo religioso que é muito top. Eu gosto de muitas pessoas que tem lá. Só que quando eu decidi que eu não ia mais participar, determinei. Na verdade, muitas pessoas não sabem, mas no passado eu fui do grupo da Testemunha de Jeová. Alguém que já conhece, que já ouviu falar, vai saber o que eu estou falando aqui. E aí eu vi que mesmo quando eu estava lá dentro, eu passei muito tempo lá, entrei lá quando eu estava na adolescência, e depois eu fui atingindo a maturidade, fui observando. Então, às vezes, até mesmo lá, algumas coisas que falava no discurso, como por exemplo, a palavra filosofia. Eu lembro que foi em uma assembleia que estava tendo, aí eu disse, depois eu vou pesquisar. Só que eu estou contando esse segredo para vocês agora, porque quando eu saí, aí eu fui pesquisar, eu pesquisava várias coisas, só que eu não falava nada. Eu ficava quieta. Então eu tinha curiosidade de algumas coisas e mesmo quando eu estava lá eu ia estudando, mas não falava nada. Eu era curiosa mesmo, gosto de ficar estudando, gosto de ler. Quando eu senti que assim muita coisa que acontecia, eu observava, eu via que não batia comigo assim para eu estar ali. Eu fazia muita coisa que às vezes, quando eu chegava em casa, por exemplo, eu ia numa reunião, quando eu voltava assim me sentindo desanimada, pensando, isso aqui é comigo, tá? Não é que acontece com todo mundo, isso aqui eu vou chegar lá para dizer como foi que eu aprendi a lidar com as críticas, estou aprendendo ainda, né? E aí eu disse, não, eu chegava em casa, não sentia um desânimo, sentia que eu estava fora do lugar, que ali não era o meu lugar e muitas coisas que foram acontecendo foi me dando mais segurança disso. E quando eu determinei, primeiro no meu coração que eu não queria mais, pense, todos os meus familiares, a maioria são da Testemunha de Jeová. E quando você sai e diz mesmo, não quero mais, pode anunciar que eu não vou querer mais. Então, muita coisa mudou agora, não sei como, e sempre vai mudando. Mas na época, acho que foi uns 14, 15 anos atrás, aí quando eu disse que você já não é mais, então todos os seus familiares já não podem mais falar com você. Tem umas regras bem rígidas, quando a gente entra, a gente sabe disso. Muita gente cá fora não sabe. E aí eu disse, olha, eu vou enfrentar isso tudo. E meus familiares não podiam mais falar comigo.
A minha mãe, por exemplo, ela estava mais jovem, ela me ligava e dizia, claro que por influência dos meus outros irmãos, tios, parentes que também são e que têm esse pensamento, que se você estiver lá dentro, aí você não pode ler mais nada, outras coisas você não estuda. Se passar alguma orientação que não seja do JW, que é o site que é o único que eles pesquisam, aí não pode, ou então as pessoas já são orientadas mesmo, oh, toda a verdade está aqui. E isso para mim era muito complicado. Eu que gosto de ler, eu me lembro que às vezes eu ia para o campo e as pessoas criticavam, porque dizia assim, ah, você fica lá na casa, ou então quer fazer amizade com estudante. Porque eu sou essa aqui, eu gosto de conversar, eu gosto de estar com os seres humanos, eu gosto de estar com as pessoas, só que eu não entendia isso. Então, a experiência de quando eu saí da comunidade da Testemunha de Jeová foi complicado porque eu não sabia lidar com a crítica e aí toda hora eu escutava alguma coisa ó, e como é no bairro, imagine, né? Aí toda hora eu tinha que encontrar, não podia falar, não pode. Hoje eu acho que já dá um bom dia, já entende? Aí minha mãe, ela dizia, ó, se você não voltar, eu não vou poder falar com você, não vou atender celular, e aquela chantagem emocional, aquela coisa toda, né? E eu já estava indo para psiquiatra, já estava sendo orientada profissionalmente por psicólogo, terapeuta, como reagir, como agir. E aí eu fui dando essas respostas, né? Não, eu não quero. Às vezes procurava mesmo evitar, porque eu via que até mesmo o comportamento da minha mãe, ela também dizia, mas eu entendia que era por influência. E eu só podia ter contato com ela se ela estivesse doente, fosse uma questão de doença, aí eu podia. Então, para lidar com essa situação que se estende até hoje, ontem, por exemplo, foi bem terrível lá na casa da minha mãe. Hoje eu consigo entrar todos os dias, tenho os horários para entrar, mas antes, até os meus irmãos, eles também, eles faziam de tudo para não entrar, espalhava coisas tipo que ela é apóstata, porque eu tô contando isso aqui. Se falar sobre esse assunto desse jeito aqui que eu tô falando, então eles dão o nome de apóstata, ou pessoas que tá falando mal da organização, eles acham que isso é falar mal. E eu fui aprendendo a lidar, fui buscando profissionais, fui buscando ajuda, terapia, conheci a meditação, inclusive hoje eu pratico e deixo aí no meu canal algumas coisas que eu faço, eu deixo aí no canal. Então, primeiro, sobre a crítica, você tem que pensar aquilo que a pessoa está criticando, né? Por que ela está criticando? Sentir, né? Se aquela crítica é para te melhorar, é para que habilidades ou alguma coisa que está ali faltando. Então, se a intenção daquela pessoa que está ali criticando é por isso, essa crítica é válida, vale a pena a gente parar, pensar e querer melhorar aquele apontamento. Aí, por outro lado, a gente pensa, será que essa crítica é algo que é da pessoa, mas que ela está vendo em mim? Então, também parar para analisar isso me ajudou bastante. E o que foi que aconteceu? Os anos passaram, graças a Deus, mas até hoje essa situação ela se arrasta, porque muitas pessoas, eu nunca falei no vídeo publicamente, né, sobre religião. Então hoje eu me sinto à vontade para falar que no passado fui dessa comunidade religiosa da Testemunha de Jeová. E muita gente tem curiosidade. Quando eu chego nos lugares, pergunta assim, você é cristã? Você é evangélica? Você é crente?